Olá, pessoal. Continuamos, então, a tratar sobre a fisiologia do sistema respiratório. No último vídeo, nós conversamos sobre as funções do sistema respiratório, ou pelo menos as principais funções. Conversamos também sobre as fases, né, do conceito da respiração, considerando um conceito mais amplo sobre respiração, tá? E esta figura aqui mostra para vocês, de uma forma, digamos assim, bem didática, estas diferentes fases da respiração. Essas fases da respiração a gente usa para fins didáticos e para entender melhor, né, o processo como um todo, certo? Então, se nós, deixa eu pegar minha caneta, se nós considerarmos, tá, aquele conceito que usamos no último vídeo, a primeira dessas fases da respiração é a troca dos gases, ou seja, do oxigênio e do CO2, entre ambiente alvéolos, alvéolos e ambiente. Tá? E essa primeira fase está representada aqui, ó, né, por essas duas flechas que indicam a chegada do ar aos alvéolos, né, que vem lá do ambiente através das vias aéreas, superiores e inferiores, evidentemente, vocês já conhecem esse caminho, tá? E nesta inspiração, né, ou seja, na entrada do ar até os alvéolos, eu já disse para vocês que este ar é condicionado, ou seja, este ar vai ser aquecido, vai ser umidificado e vai ser filtrado, certo? Vou fazer um parêntese aqui. É interessante que vocês lembrem também que o animal tem a capacidade de aumentar esta quantidade de ar que é inspirada e expirada, certo? Basicamente, o animal consegue fazer isso pela dilatação das narinas e principalmente pela dilatação dos seus bronquíolos, tá? Então, lá na parede dos, dos brônquios, dos bronquíolos, enfim, tá? Existe uma musculatura lisa que é capaz de se contrair ou se relaxar de forma involuntária, evidentemente, mas em casos em que o animal entra em exercício, é, digamos assim, imediata essa broncodilatação, né? Esse relaxamento dessa musculatura lisa para que possa aumentar o fluxo de ar, tanto na inspiração quanto na expiração. Então, existem esse processo de dilatação da parede bronquiolar, especialmente, é graças ao relaxamento dessa musculatura lisa, e a gente chama de broncodilatação. Ao passo que a contração dessa musculatura lisa e a diminuição da luz, né, do diâmetro dos bronquíolos, a gente chama de broncoconstrição. Então, broncodilatação, broncoconstrição. É uma nomenclatura semelhante àquela que a gente usa para os vasos sanguíneos, né? Vasodilatação, vasoconstrição, tá? Fechamos parênteses. Muito bem. Então, aqui está mostrando para vocês esta primeira fase, repito, que nada mais é do que o processo de inspiração e de expiração. E aqui já começa a ocorrer este processo graças às diferenças de pressão, aos gradientes de pressão, como eu disse para vocês, tá? Então, quando a pressão alveolar ela fica menor do que a pressão atmosférica, há entrada de ar.
Porque uma das leis que regem o comportamento dos gases é que um gás sempre se movimenta de um meio de maior pressão para um meio de menor pressão. Então, nós temos dois meios aqui. Um dos meios é a atmosfera, o ambiente. O outro meio é o alvéolo, são os alvéolos. Tá? Então, nós temos dois meios. Sempre que houver uma diferença, um gradiente, né, de pressão dos gases, haverá uma movimentação entre esses dois meios. Então, quando a pressão alveolar está menor do que a pressão atmosférica, há um deslocamento de ar, consequentemente esses gases estão no ar, né? Há um deslocamento destes gases do ambiente em direção aos alvéolos, certo? E esta diminuição na pressão alveolar, ela se dá pela expansão da cavidade torácica. Então, sempre que o animal expande a sua cavidade torácica, a pressão alveolar diminui. E como ocorre essa expansão na cavidade torácica? Bom, basicamente, em torno de 60% dessa expansão na cavidade torácica, do volume da cavidade torácica, se dá pela contração do diafragma. Então o diafragma, vocês conhecem a localização deste músculo, né? O diafragma é um músculo estriado esquelético, e no momento em que o diafragma contrai, né, ele se desloca caudalmente, aumentando o volume, né, da cavidade torácica. Além do diafragma, que é um músculo inspiratório, né, principal músculo inspiratório, porque o maior aumento na cavidade torácica do animal se dá graças à contração do diafragma, existem também os músculos intercostais externos, tá? Que ao se contraírem, né, fazem com que haja um afastamento, né, das costelas, e é esse movimento das costelas que a gente observa a olho nu, né, num animal, por exemplo, quando cessa o exercício, que ele está ofegante. A gente observa, né, esta movimentação. Tá? Então, graças à contração do diafragma e à contração da musculatura intercostal externa, é que ocorre este aumento no volume da cavidade torácica. E sempre que aumentar o volume da cavidade torácica, diminui a pressão alveolar, fica menor do que a pressão atmosférica e o ar então flui através das vias aéreas até chegar aos alvéolos. Este é o processo de inspiração. Faço outro parêntese aqui. Os gases, eles são regidos por algumas leis, né? Eles têm um comportamento e este comportamento, então, à medida em que foi sendo descoberto, foram sendo formuladas as leis que regem os gases, as leis dos gases. Eu sempre falo nesse ponto aqui em duas delas. Uma eu já falei, tá? Que um gás sempre se movimenta de um meio de maior pressão para um meio de menor pressão. Isso é uma lei dos gases, tá? Isso é da natureza. Uma segunda lei dos gases, que é importante que vocês lembrem para entender esse processo, é que quando a gente está falando em movimentação de gases, né, nas leis dos gases, o comportamento dos gases, volume e pressão são inversamente proporcionais. Volume e pressão são inversamente proporcionais. Ou seja, sempre que aumenta o volume de um local, de um recipiente, digamos assim, em que o ar está contido, aumentou o volume, diminuiu a pressão, certo? Então, aumentou o volume da cavidade torácica, diminuiu a pressão alveolar, certo? E vice-versa. Sempre que diminui o volume, aumenta a pressão. Então, diminui o volume, aumenta a pressão dos gases. Isso é uma lei, tá? Então, essas são duas das leis que regem o comportamento dos gases. Isso é natural, tá? Muito bem.
No processo, então, de expiração, acontece uma diminuição no volume da cavidade torácica. E se diminui o volume da cavidade torácica, aumenta a pressão alveolar, aumenta a pressão dos gases dentro dos alvéolos. E como que diminui o volume da cavidade torácica? Diminui o volume da cavidade torácica graças ao relaxamento do diafragma. Então, quando o diafragma relaxa, ele volta à sua posição inicial, ou seja, ele estava contraído e agora agora ele relaxou, ou seja, ele se deslocou cranialmente, né? Se deslocou cranialmente, estava contraído, relaxou. Ele se deslocou cranialmente, ou seja, ele diminuiu o volume da cavidade torácica. Além do relaxamento do diafragma, ocorre a contração da musculatura intercostal interna agora. Então, relaxou o diafragma, relaxou musculatura intercostal externa e contraiu musculatura intercostal interna. Isto faz com que haja, então, uma aproximação, né, das costelas, isso eu estou falando de forma grosseira, né, a uma aproximação das costelas, ou seja, diminuiu o volume da cavidade torácica. Diminuindo o volume da cavidade torácica, aumenta a pressão dentro dos alvéolos. E, neste momento, a pressão alveolar se torna maior do que a pressão atmosférica e há, então, né, o deslocamento do ar, e este ar agora é rico em CO2, né, dos alvéolos para o ambiente. Ou seja, este é o processo de expiração. Então, isto é um ciclo respiratório, né? Esse é o ciclo inspiração e expiração. Diafragma contrai, musculatura intercostal externa contrai, aumenta o volume da cavidade torácica, diminui a pressão alveolar, que fica menor do que a pressão atmosférica. Inspiração. Sempre após uma inspiração, ocorre a expiração, em que o diafragma relaxa, musculatura intercostal externa relaxa e musculatura intercostal interna contrai, diminuindo o volume da cavidade torácica. Diminuiu o volume da cavidade torácica, aumentou a pressão alveolar, que ficou maior do que a pressão atmosférica, e o ar, então, se desloca para o ambiente. Este é o processo de expiração, tá? Muito bem. Quando? Então, essa é a primeira etapa, certo? Essa é a primeira etapa. É a troca de ar entre ambiente alvéolos, alvéolos ambiente, ou seja, inspiração e expiração, tá? Uma inspiração seguida de uma expiração é um ciclo, né? É o ciclo respiratório, e isso não pode cessar, tá? Muito bem. Na segunda fase, vocês já conseguem ver aqui, então eu só vou, né, para a gente manter a mesma linha de raciocínio do vídeo anterior, aqui é a primeira fase, ó, um romano. A segunda fase se dá neste ponto aqui. E a segunda fase é justamente a troca de gases entre alvéolos e sangue e alvéolos. Em outras palavras, é a troca de gases entre alvéolo e capilares pulmonares e entre capilares pulmonares e alvéolos, o que está demonstrado nesta parte da figura aqui, através do processo de hematose, né, em que o oxigênio se desloca dos alvéolos para o sangue que está nos capilares pulmonares e o CO2 faz o caminho contrário, né? Se desloca do sangue nos capilares pulmonares em direção aos alvéolos. E esta troca de gases também se dá por diferença de pressão, diferença na pressão de oxigênio e diferença na pressão de CO2, certo? Se vocês observarem aqui, ó, né, e aí, vocês, lembrando, né, da circulação,
circulação sanguínea, né? E lá na Fisiologia 1 nós falamos disso aqui, e vocês já falaram em anatomia também, ou estão falando, né? A gente divide a circulação sanguínea em circulação pulmonar e circulação sistêmica. Então, se vocês lembrarem, o sangue, este sangue que chegou dos tecidos, ele chega ao átrio direito, depois ele é bombeado para o ventrículo direito, e neste ponto aqui, o ventrículo direito bombeia o sangue para as artérias pulmonares, que levam este sangue até os alvéolos. E este sangue que chega aos alvéolos é este sangue aqui, ó. É um sangue rico em CO2 e pobre em oxigênio. Tá? Ele veio lá dos tecidos. Então, ele deixou oxigênio nos tecidos, nas células, e captou CO2 das células. Portanto, este é o sangue que vai chegar aos pulmões, né? O sangue, depois de passar pelo compartimento direito, digamos assim, do coração, tá? E repito, ele é um sangue ele é pobre em oxigênio, e a PO2 é de 40 milímetros de mercúrio, e ele é rico em CO2. E a PCO2 é de mais ou menos 46 milímetros de mercúrio. Muito bem. Então, este sangue aqui, se vocês compararem a PO2 do sangue que está chegando aos pulmões com a PO2 alveolar, vocês vão observar que a PO2 alveolar é maior do que a PO2 deste sangue chamado, né, venoso, entre aspas, e que está chegando aos alvéolos. Por diferença de pressão, então, o que a gente observa, né, se a PO2 no alvéolo é 100 e a PO2 do sangue que está chegando aqui é 40, 100 é maior que 40. Então, o oxigênio se desloca para o sangue por diferença de pressão, até que a PO2 fique igual, ou seja, até que a PO2 deste sangue aumente até chegar a 100 milímetros de mercúrio. É o que vocês estão observando aqui. Ó. O sangue que está deixando os pulmões é um sangue rico em oxigênio. Né? É um sangue que recebeu o oxigênio dos alvéolos. Certo? Muito bem. Este sangue, como vocês viram há pouco, né, tem uma PCO2 de 46 milímetros de mercúrio. E a PCO2 alveolar é de 40 milímetros de mercúrio. Então, 46 é maior do que 40. E, por isto, o CO2 se desloca do sangue para os alvéolos, até que a PCO2 do sangue baixe para 40 milímetros de mercúrio. Porque sempre que vocês estiverem, sempre que se observar a mesma pressão de gases entre dois compartimentos, neste caso aqui alvéolos e sangue, né, não haverá movimentação de gases. O gás sempre se movimenta de um meio de maior pressão para um meio de menor pressão, mas se as duas pressões estiverem iguais, não há movimentação de gases. É óbvio isso, né? Então, o CO2 vai saindo do sangue até que a PCO2 sanguínea fique igual a PCO2 alveolar. Aí para de sair CO2. A mesma coisa aconteceu com o oxigênio. E este sangue, então, que deixa os alvéolos, né, vai ao átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e depois o ventrículo esquerdo bombeia o sangue para a artéria aorta, e através da artéria aorta chega às demais artérias, arteríolas e, finalmente, capilares sistêmicos. Tá? Então, este é um sangue, o sangue que saiu dos pulmões é o mesmo sangue que vai chegar nas células daqui a pouco. E é um sangue rico em oxigênio e pobre em CO2. Tá? Então, vejam que esta hematose ali, aquela movimentação de oxigênio dos alvéolos para
os capilares pulmonares e do CO2 dos capilares pulmonares para os alvéolos também se dá por diferença de pressão. Por diferença de pressão, certo? Muito bem. Dessa forma, então, o sangue se dirige aos tecidos rico em oxigênio e pobre em CO2. Aqui, ó, neste ponto, vai acontecer a quarta fase deste processo de respiração. E o aqui é as trocas de oxigênio e CO2 entre sangue e alvéolo, entre sangue e células, células e sangue. Então, em média, nas células, a PO2, né, a pressão de oxigênio é de 40 milímetros de mercúrio. As células vão recebendo oxigênio e vão, né, mantendo o seu metabolismo oxidativo ativo. Então, esse oxigênio vai chegando e vai sendo utilizado. E vocês sabem que o CO2 é um dos produtos do metabolismo celular. Então, a célula está sempre produzindo CO2, certo? Então, a PCO2 nas células é, em média, de 46 milímetros de mercúrio. Como a célula está sempre consumindo oxigênio, esta PO2 celular, ela é menor do que a PO2 daquele sangue que está chegando nas células. Portanto, de novo, 100 é maior que 40. Por isso, o oxigênio sai dos capilares sistêmicos e entra nas células. Né? Diferença de pressão de gases entre dois meios, o gás sempre se movimenta do meio de maior pressão para um meio de menor pressão. E se vocês observarem, a PCO2 celular, 46 milímetros de mercúrio, é maior do que a PCO2 desse sangue que está chegando aos tecidos. Portanto, o CO2 sai das células e vai para os capilares sistêmicos, certo? E aí, então, este sangue que está saindo dos tecidos, deixando os tecidos, né, deixando as células, ele é um sangue rico em CO2 e é um sangue pobre em oxigênio. E este é o sangue que vai chegar ao átrio direito, ventrículo direito, artérias pulmonares, e daqui a pouco estará lá nos alvéolos novamente realizando essas trocas. Ou seja, isto é um ciclo, tá? E vejam que nesta quarta fase, mesma coisa. A saída de oxigênio do sangue para as células por diferença de pressão e saída do CO2 das células para o sangue por diferença de pressão. Então, quem nunca parou para pensar como o oxigênio e o CO2 se deslocam dos alvéolos para o sangue, do sangue para os alvéolos, ou do sangue para as células, das células para o sangue, agora entende. É simplesmente por diferença de pressão, por diferença de pressão dos gases. Tá? Esse oxigênio e o CO2 são gases, portanto, eles obedecem às leis dos gases. E sempre vão se movimentar de um meio em que eles estão em maior pressão para um meio que eles estão em menor pressão. Se as pressões forem iguais, não há deslocamento nem para um lado, nem para o outro. Certo, pessoal? Muito bem. A terceira fase, né? A terceira fase desse conceito de respiração amplo, que nós combinamos que falaríamos sobre ele, né? A terceira fase é o transporte de oxigênio e de CO2 no sangue, tá? E aqui, ó, vocês estão vendo a demonstração dessa terceira fase. Por exemplo, né? Tá demonstrado aqui também.
Então, vocês estão vendo aqui, ó, o alvéolo, e vocês já sabem que a pressão de oxigênio dentro do alvéolo é em média de 100 milímetros de mercúrio. E aqui vocês estão vendo o sangue, né, representado, certo? Aqui tanto o plasma, que é a parte líquida do sangue, quanto a hemácia, né, ou o eritrócito, ou os glóbulos vermelhos estão representados aqui. Então, vocês observam que o oxigênio, ao sair dos alvéolos e cair na corrente sanguínea, vocês observam aqui, ó, que uma parte deste oxigênio que está chegando ao sangue, ele entra no eritrócito, ou na hemácia, se vocês preferirem, e se junta com a hemoglobina. Tá? Esse HB aqui, ó, é a hemoglobina, que é aquela proteína que existe dentro das hemácias. Tá? E é na hemoglobina, então, que o oxigênio se liga, é no ferro da hemoglobina. E cada molécula de hemoglobina pode carregar ou carrear, né, até 4 moléculas de oxigênio. Essa é a saturação da hemoglobina. Né? E, então, 90, em média, a biologia não é matemática, mas para a gente ter uma noção de que grande parte do oxigênio que sai do alvéolo e cai na corrente sanguínea, ele entra na hemácia e se liga na hemoglobina. Tá? Isso a gente aprende lá no colégio, né? Que o oxigênio circula ligado na hemoglobina. É o que a gente chama de oxihemoglobina. Muito bem. Mas isso é a maior parte da verdade. A verdade inteira é que uma pequena quantidade de oxigênio que sai do alvéolo e cai na corrente sanguínea circula livre no plasma, dissolvido no plasma. Em torno de 1% do oxigênio que saiu do alvéolo e caiu nos capilares pulmonares ali, né, caiu na corrente sanguínea, ele circula dissolvido no plasma, livre no plasma. Então essas aqui, ó, são as duas formas de transporte de oxigênio. O oxigênio é transportado no sangue destas duas maneiras aí. 99% ligado no ferro da hemoglobina e 1% dissolvido no plasma, certo? Muito bem. Então, sempre que se tem o processo, eu vou dar um exemplo prático agora, né? Lá na tristeza parasitária, quando vocês ouvirem falar em tristeza parasitária, lá, né, é uma enfermidade em que há destruição dessas hemácias, é uma anemia, tá? Então, tem parasita lá que destrói essas hemácias, consequentemente, acaba destruindo a hemoglobina e, obviamente, o animal perde a capacidade de transportar oxigênio. Né? Claro, existem graus, né? Mais severo ou menos severo. Isso tudo depende do momento em que o animal é tratado, da, da condição imunológica no animal, no momento em que ele foi infectado, do grau de infecção, etc. Tá? Mas é a babesiose, né? Então o animal demonstra claros sinais clínicos de intolerância ao exercício, né? Cansado, o animal fica ofegante, o animal fica apático, né? Porque ele está carregando pouco oxigênio, está chegando pouco oxigênio às células e as células estão em sofrimento, né? Porque está chegando pouco aporte de oxigênio lá. Tá? Então é só um exemplo que eu me lembrei aqui da importância de transportar oxigênio de forma fisiológica. Não adianta o oxigênio chegar nos alvéolos ali e a PO2, a PO2 alveolar está em 100 milímetros de mercúrio. Tá, o oxigênio vai passar para o sangue, mas se o sangue não conseguir transportar esse oxigênio, o oxigênio não vai chegar nas células. O animal vai ter sinais clínicos disso, dessa alteração, certo? Da mesma forma
que se o oxigênio não conseguir chegar nos alvéolos na quantidade necessária, né, o animal tem uma obstrução respiratória, uma dificuldade respiratória qualquer, o oxigênio não vai chegar na quantidade adequada aos alvéolos. Isso vai ter uma implicação. Da mesma forma que se houver algum processo inflamatório aqui, ó, na parede, no epitélio alveolar, essas trocas elas serão prejudicadas também, ou seja, qualquer alteração em qualquer dessas fases haverá uma consequência, haverá sinal clínico, haverá uma patologia, haverá algum prejuízo, né, na produção animal, certo? Então foi só uma ilustração que eu fiz agora, tá? O transporte de CO2 nós vamos tratar no próximo vídeo, tá? No próximo vídeo eu vou continuar usando essa figura aqui, só que nós vamos tratar do transporte do CO2, tá? Quem quiser dando uma adiantada, né, é o assunto principal do próximo vídeo, que está exemplificado nestas duas partes aqui, que mostram o inverso de um mesmo processo, tá? Então tá, pessoal, um abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.